Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação ao vivo. São exatamente 22 horas mais 10 minutos desta quinta-feira, 28 de fevereiro. E você pode interagir conosco. Nosso programa de hoje é um programa de perguntas e respostas. Nós vamos atender o seu questionamento bíblico. Então você pode ligar para nós no 33427096, 33427096. Você pode participar também pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Você pode também ainda participar curtindo, comentando ou ainda compartilhando a nossa chamada de programa na nossa rede, na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparicio. Você pega lá a chamada do programa, curte, comenta, compartilha, tá bom? Você também pode nos seguir no Twitter, @PRLuizAparício. @PRLuizAparício. Nosso programa é ao vivo e hoje nós vamos abordar temas bíblicos ou temas históricos à luz da Bíblia, tá bom? Você pode, além de mandar sua pergunta bíblica para nós, você pode também fazer seu pedido de oração e encaminhar também uma sugestão de temas de estudo, ou aqui que nós daremos ou pelo programa, ou pelo portal na internet, ou colocaremos no nosso Facebook. Nós disponibilizamos isso para você também, tá bom? Então, ligue e participe. Hoje nós vamos falar então, já que o assunto é perguntas e respostas à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos abordar hoje o tema errais não conhecendo as Escrituras. Para isso nós vamos fazer uso do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Vamos à leitura do texto bíblico. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma das coisas que nós temos que pontuar num programa como esse é que a fé evangélica cada vez mais se distancia do seu manual. Eu repito, o exercício da fé evangélica cada vez mais se distancia do seu manual. A Bíblia Sagrada é o manual de uso, é o manual de orientação para todos aqueles que conheceram ou que abraçaram a Cristo pela fé. Infelizmente, nos dias de hoje, o tal evangelho faça fácil, o evangelho muitas das vezes simplista, o evangelho em muito sincrético, tem abandonado a ortodoxia, ou seja, a norma escrita, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nesse texto que lemos de Mateus 22, 29, Jesus Cristo é claro, dizendo que todos aqueles que não conhecem as Escrituras, que não buscam as Escrituras como orientação, como bússola, como lâmpada, como luz, é presa fácil para o engano ou para o erro. Então, meu prezado telespectador, se você não quer errar, já que erro à luz da palavra é pecado, é desagradar a Deus, nós precisamos ter disposição em estudar a palavra de Deus, em consultar a palavra de Deus, em buscar apoio à nossa fé, da nossa fé, melhor dizendo, na palavra de Deus. Tomem cuidado com este evangelho moderno que se distancia do manual, porque este evangelho, ele te produz uma tendência fatal ao erro. Errais, não conhecendo as Escrituras,
e nem o poder de Deus. Eu convido você para ficar conosco, nós vamos responder perguntas bastante interessantes sobre Abraão no Egito, sobre o caso Silas Malafaia, vamos estar falando também sobre a renúncia do Papa, vamos estar abordando alguns assuntos bastante interessantes no programa de hoje, tá bom? Então você se organize aí, junte o pessoal e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Vamos ao nosso apoio, voltamos em seguida. Acesse nosso portal na internet www.ministeriodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministeriodareconciliação.net. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz e quero aproveitar esta oportunidade para convidar você para se matricular no nosso seminário teológico. Nós temos um seminário teológico organizado aqui no Ministério da Reconciliação. O nosso seminário teológico tem uma especialização, é ênfase em apologética. Temos um cuidado especial em transmitir a palavra de Deus com profundidade e ainda com ênfase apologética, sempre com a preocupação de manter a pureza doutrinária da palavra de Deus, que nos dias de hoje tem sido tão, assim, objeto de mistura. Então, quero convidar você. Você pode estar aqui conosco, ou na segunda-feira, ou na sexta, assistir uma aula gratuita e poder, então, participar do seminário junto conosco. Deus abençoe a tua vida. Eu espero a tua visita. Visite o Ministério da Reconciliação, uma igreja reformada que crê na atualidade dos dons espirituais. Nossas reuniões são aos domingos em 2 horários. Às 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19h30, culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Quartas-feiras, às 20 horas, culto de oração, harpa cristã e doutrinas fundamentais. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Oswaldo Aranha, 790. Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Muito bem, você assiste Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. São exatamente 22 horas, mais 20 minutos, e você pode ligar para nós no 3342-7096, fazer sua pergunta bíblica, encaminhar seu pedido de oração, mandar um alô também para nós. Eu quero, neste momento, chamar a atenção de vocês todos. Nós estamos em festa, estamos comemorando 10 anos de aniversário do Ministério da Reconciliação, tá bom? E eu quero convidar você para estar conosco, participando das nossas programações especiais, agora do mês de março. Eu vou colocar o bannerzinho na tela para você acompanhar e vou destacar para você a nossa programação do mês de março. Muito bem,
Nos dias 9 e 10, sábado e domingo, sempre às 19h30, nós teremos culto de celebração e pregação da Palavra de Deus e estará conosco alguns convidados especiais. O cantor mirim Ícaro Lima, a banda Semelhança e a banda de louvor Aliança com a Vida. Vale a pena você se programar e vir junto conosco agradecer a Deus por esses 10 anos do Ministério da Reconciliação. Nós temos também 2 trabalhos específicos voltados para estudo bíblico, que é o diferencial da igreja. Então vou colocar o banner novamente, você vai acompanhar aí. O primeiro, no dia 17 de março, é um domingo, pela manhã, 9 horas, nós vamos ter um café da manhã, com palavra, e um debate teológico sobre o tema Alquimia Mental e a Sedução do Cristianismo Moderno. Esse debate será mediado pelo jornalista Wagner Ramos, da Guaru TV, TV Guarujá, TV Unisantos. Ele estará conosco. No dia 23 de março, sábado, à tarde, às 16 horas, nós teremos um chá da tarde palavra e um debate sobre assuntos ligados à família. Também estará mediando esse debate o jornalista Wagner Ramos. Se você quiser mais informação sobre essa programação especial do mês de março, comemorativa aos 10 anos do Ministério da Reconciliação, entre lá no nosso portal na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. Eu quero incentivar você para estar conosco, você que acompanha o nosso programa, você que gosta da nossa igreja, do nosso programa, vem junto conosco para nós juntos celebrarmos a Deus, agradecendo a Ele pelos 10 anos do Ministério da Reconciliação. Será um prazer te dar um abraço, será um prazer receber você e a sua família para juntos agradecermos a Deus. O programa de hoje está falando sobre o perigo de não conhecer as Escrituras, o perigo que produz erro, o perigo que produz engano. E nós queremos incentivar a tua participação. Nós vamos responder algumas perguntas bíblicas logo depois do clipe musical. Vamos com Fernanda Brum adorar a Deus, em seguida voltamos respondendo perguntas dos telespectadores. Amo o Senhor, meu Salvador. Junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti.
Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo, são 22 horas mais 27 minutos. E você pode ligar para nós no 3342-7096. Nosso programa de hoje é de perguntas e respostas, então vamos a ele. Vamos então falar sobre alguns assuntos, responder perguntas dos nossos telespectadores. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta vamos colocar na tela para você. A pergunta vem lá do nosso irmão Tavares, da Igreja da Reconciliação. E a pergunta do nosso irmão é: no episódio de Gênesis, capítulo 12, versículos 10 a 20, pergunta-se então: Faraó tornou-se marido de Sarai, literalmente? Por que Deus puniu apenas a Faraó? Por favor, volta a telinha, isso. Não deveria Abrão também ser responsabilizado? Ok, então está aí esta pergunta de Gênesis 12, versículos 10 até o 20. Vamos pontuar algumas coisas que eu considero importante, principalmente quando nós trabalhamos em cima do livro de Gênesis. Vamos então trabalhar algumas coisas importantes. Primeiro, o texto em si não esclarece certas questões específicas, porque elas se tornam desnecessárias para o objetivo principal. Vamos parar aqui primeiro. O que eu quero dizer para vocês com essa afirmação é que o livro de Gênesis, ele trabalha muito mais aspectos históricos quando envolve a chamada de Abraão, do que especificamente aspectos doutrinários. Então nós vamos pegar grande parte dos textos de Gênesis, principalmente envolvendo a formação ou a chamada de Abraão para a formação do povo israelita. Então você pega Abraão, você pega Jacó, você pega Isaac. Todo o contexto histórico desses personagens é muito mais o foco histórico do que preocupação doutrinária, ok? Segundo lugar, é preciso tomar cuidado com certa linha doutrinária de muitos intérpretes bíblicos que acabam forçando o texto com o objetivo de dar uma perfeição a personagens bíblicos do Antigo Testamento. E isso é uma falácia. Então, observem só. Eu preciso ser cuidadoso com esta linha doutrinária que muitas das vezes força o texto a uma interpretação que foge até de uma regra geral da Bíblia, de querer dar uma certa perfeição aos personagens. A Bíblia é totalmente inversa desse foco, desse objetivo. A Bíblia mostra homens e mulheres falhos que fracassam, comparando com a vitória, com a segurança e com a perfeição que há em Jesus Cristo. Então, observem só, perfeição somente encontramos em Cristo Jesus. Ora, uma das regras gerais da Bíblia é essa. É mostrar que todos os homens falharam, homens chamados por Deus, sim. Todos eles falharam e por isso precisam ouvir Jesus. Na regra em que a lei não é suficiente para cumprir com os propósitos de Deus, a graça manifesta exatamente isso, o favor de Deus que é Cristo. Então a lei mostra homens tentando cumprir com algo que não conseguem, porque são imperfeitos, e Jesus manifesta a graça, procurando mostrar para todos nós que perfeição
só em Cristo Jesus. Eu quero ainda focar isso porque todos aqueles que forçam o texto, procurando uma perfeição num personagem que ele não tem, na verdade, ele quer se impor nos dias de hoje, cobrando de nós uma perfeição que nós não temos. Então tem pastores que querem vender a imagem de uma perfeição que ele não tem, e há pessoas que usam desta perfeição distorcida da interpretação bíblica para acusar outros a apresentarem uma perfeição que nenhum homem jamais poderá apresentar. Ok? Muito bem. Vamos ainda voltar ao mesmo banner. A Bíblia Sagrada, em primeiro lugar, não é claro quanto a Faraó ter contato físico, sexual com Sarai. Isso fica muito evidente, pelo que eu apresentei a vocês, de que o texto não tem o objetivo de entrar em certos detalhes sobre o ponto de vista doutrinário, já que ele quer mais mostrar os aspectos históricos. Muito bem. Há duas linhas aqui que forçam uma certa ideia, que as tais pragas que atingiram a Faraó e que está no texto, alcançou a casa de Faraó e o Faraó objetivamente, desde a chegada de Sarai ao seu harém, o que impediria ele de relações sexuais, porque ele estava com esta doença, provavelmente uma doença de pele. Se fala muito em questões de derme, aí a ideia de doenças de pele, como se fosse chagas mesmo. Muito bem. Também há linhas históricas que interpretam que essas pragas poderiam ter surgido quando o Faraó teve o primeiro contato físico com Sarai e quando ele precisou, de alguma forma, ter um contato de um ato sexual, mas de coito, como a gente costuma dizer na linguagem mais técnica, ele não pôde fazer por conta desta praga. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia não é clara quanto a isso. Eu não tive condições de, na cronologia, ver quanto tempo Abraão ficou no Egito nesse tempo. Mas o texto é claro que ele adquiriu muita posse, que ele desenvolveu muitas coisas para que ele conseguisse isso, já que a Bíblia não é um manual de mágica, ele levou tempo trabalhando, e muito tempo trabalhando. Então, a possibilidade de Sarai estar à disposição de Faraó para ocorrer o ilícito foi muito grande, e nós que compartilhamos com uma imperfeição dos personagens bíblicos, até podemos acreditar nessa possibilidade, ainda que, repito, a Bíblia não é clara com relação a isso. Quanto à pergunta de que Abraão apenas, de que Faraó apenas foi punido e não Abraão, vamos pontuar algumas coisas. Abraão teve sim sua imagem e até autoridade com um certo prejuízo, porque Abraão pagou caro, pois teve sua imagem e autoridade manchada diante de Ló, seu sobrinho, seus servos e diante da própria Sarai, pois sua mentira foi manifesta, e por causa dessa manifestação da mentira, é que ele saiu do Egito como alguém que trouxe maldição à casa de Faraó. Observem só. Então, Abraão teve sim prejuízos de imagem e de autoridade diante de Ló, diante de Sarai e diante dos servos que lhes acompanhavam. Até porque o próprio Abraão se mostrou incapaz de corrigir ou de não deixar acontecer determinados problemas entre os servos de Ló e os seus servos lá na frente.
em episódio mais na frente, porque certamente ele havia perdido um pouco da autoridade no episódio. Mais do que isso, Abrão foi, de alguma forma, culpado em levar pragas, em levar maldição para o Egito. Ora, alguém que anunciava o nome do Deus Altíssimo, chegar em terra pagã e, em vez de levar bênção, levar praga, levar maldição, isso era, com certeza, um prejuízo de imagem muito grande para Abraão. Mais do que isso, Abraão praticamente foi expulso do Egito. Então, a sua saída foi vexatória do Egito. Apesar deles levar uma série de riquezas, que provavelmente o teólogo da prosperidade vai achar que ele saiu super abençoado porque levou um bocado de riqueza, mas ele levou prejuízos de moral, seja de autoridade, seja de imagem, por conta do seu engano, por conta de sua mentira, ao afirmar que Sarai era sua irmã e não sua esposa. O que nós temos que lembrar é que isso é uma meia-verdade, porque Sarai realmente era irmã de Abrão. Só que ele negou a informação de que era sua esposa, com medo de se comprometer diante de Faraó e até de perder a sua vida. Muito bem, vamos à frente ainda. Ainda no banner, nós vamos ver ainda que a evidência da conversão, tanto de Abrão e Sarai, somente ocorreu bem mais tarde, em Gênesis 17:5 e Gênesis 17:15. Por quê? Esse tempo, a marca da conversão era a mudança do nome da pessoa. Então, Abrão para Abraão e Sarai para Sara. A marca da conversão deles só se deu muito tempo depois. Então, o que eu quero dizer é que, antes de ficar evidenciado a marca da conversão pela mudança do nome deles, é que eles cometeram este pecado. Mas, pior ainda, mais na frente, Gênesis capítulo 20, nós vamos ver que Abraão repetiu o mesmo erro tempos depois, quando já tinha a marca da conversão. Em Gênesis 20, versículo 2, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara, de novo, como esposa. Observe, a mentira, o engano, o uso da mentira e do engano por Abrão e por Abraão, fazem dele realmente um mentiroso de carteirinha, um falsificador de carteirinha, e por isso que muitos pastores e muitos crentes não entendem. Quando Abraão é chamado o pai da fé, querem me convencer que Abraão era perfeito. Ora, meu irmão, minha irmã, ninguém para ter marca de fé na sua vida precisa ser perfeito. Até porque a fé é dom de Deus. E os dons e a vocação de Deus, como diz Paulo aos Romanos, são sem arrependimento. Deus dá, não procurando perfeição. Se Deus fosse procurar alguém perfeito para repartir fé com ele, dar fé para ele, realmente estaria muito difícil. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, ainda do irmão José Carlos Tavares da Reconciliação, e a pergunta é a seguinte: teologicamente, eu posso refutar o ecumenismo com o texto do Salmo 1? Muito bem. O Salmo 1 é um salmo muito conhecido, que diz que bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, em destaque esta ideia do ímpio, ok? E eu afirmaria ao irmão que sim, eu posso sim utilizar
o Salmo 1, ok? Como um salmo para me colocar diante ou refutar o movimento ecumênico. Primeiro, porque o ímpio citado no texto do Salmo 1, ele ganha uma espécie de configuração moderna, de espiritualista nos dias atuais. Vamos ponderar isso? O pastor está falando de uma configuração moderna? É uma nova configuração. Os homens hoje, os mais espiritualistas são muitas das vezes aqueles que mais agem sem qualquer preocupação com as coisas de Deus. Pio, que vem a palavra piedade, é aquele que se preocupa ou atende às coisas de Deus. Ímpio ou impiedade são aqueles que efetivamente não se preocupam com as coisas de Deus. Hoje nós temos um ímpio que fala muito de Deus, mas que na prática de Deus ele não tem nada. Vamos conferir? Paulo escreve a Timóteo, vamos ao texto, Paulo cita essa configuração moderna de ímpio como aquele que tem aparência piedosa. 2 Timóteo 3,5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia ou a presença dela. A Bíblia diz, destes, afasta-te. Ok? Então, vamos comparar os dois verbos. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o que não anda, o que não se assenta, o que não se detém no caminho dos pecadores, dos ímpios e coisa parecida. O mesmo verbo é utilizado pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,5, dizendo, afasta daqueles que, tendo aparência de piedade, na prática negam aquilo que a aparência diz que ele é. Então, com certeza, o movimento ecumênico, ele trabalha esta configuração moderna de impiedade e nós temos que estar bastante alerta com isso, porque o movimento ecumênico, ele acomoda modelos de pessoas e situações. Vamos ainda à terceira pergunta. Vamos falar ainda. O episódio da renúncia do Papa Bento XVI tem relevância para a escatologia bíblica? Eu diria, não. Pastor, mas na internet está cheio de estudos dizendo que o tal rei que ficaria há pouco tempo, ele é um sinal. Pelo amor de Deus. Quando teve o episódio de João Paulo, aconteceu a mesma coisa. João Paulo, que faleceu tão rapidamente, não ficou nem tanto tempo como ficou Bento XVI no poder. As pessoas que não conhecem a Bíblia vêm com essa mesma história. Apocalipse 17, eu fico preocupado porque até teólogos estão falando isso. Apocalipse 17 não se refere nesses textos a líder religioso, mas a reis. E esses reis ali representam líder de governo. Eu preciso entender, à luz da escatologia, que o máximo que um líder religioso pode ser na escatologia é a besta da terra, ou seja, o líder da religião mundial, mas não do governo mundial. Então, infelizmente, as pessoas misturam muito e mais, querem criar um alvoroço, querem criar um sensacionalismo, querem produzir uma disposição das pessoas de achar que as coisas estão no seu fim, que não é verdadeiro, gente. Errais, não conhecendo as Escrituras. Mas vamos pontuar, primeiro, a renúncia do Papa. Isso é importante para a escatologia? Não. Já aconteceram 22 renúncias de Papa ao longo da história. O último foi Gregório XII, 1406, 1414. Segundo, apesar de não concordar com o romanismo, eu louvo Bento XVI por sua decisão corajosa. O Papa Bento foi... Eu quero voltar nesse dois, rapidinho. Irmãos,
Quantas pessoas... Eu falei domingo na escola bíblica sobre processo sucessório, falando de Elias e Eliseu. Olha só, queridos, quantas instituições, quantas empresas perdem o seu ritmo, o seu fôlego, o seu entusiasmo. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa lá, avançada de idade, que já não tem mais a mesma capacidade para dirigir um empreendimento e ele insiste em permanecer naquela posição. Igrejas, religiões, também a mesma coisa. Bento XVI foi muito corajoso, sabe por quê? Porque ele está sendo aí metralhado por muita gente de que ele não deveria abandonar a sua posição, que ele não poderia se afastar, que ele deveria esperar a morte como os outros no governo da igreja, e etc, etc, etc. Ora, ele deu uma declaração da sua fragilidade. Ele deu uma declaração de que ele também tem os seus limites, de que ele não é Deus. E isso é muito bom. Nós temos que parar com essa demanda, com esse desenho de pastores, de líderes, de padres, de papa, que muitas das vezes vendem uma ideia de uma soberania que eles não têm. E Bento XVI dá esta contribuição para a história, abrindo mão. Eu não sei se é apenas problemas de saúde, se são denúncias, se são pressões, porém, vamos o nosso banner. Eu quero destacar ainda aí que o Papa Bento foi eleito desde o princípio por um trabalho de transição, uma tentativa em pôr os bastidores da igreja no trilho. É possível que ele não tenha conseguido. Durante sua gestão, o romanismo perdeu espaço para o islamismo na Europa e para o movimento protestante na África e na América. Então isso são coisas contundentes, que para uma igreja, para uma religião, deve-se intervir com o objetivo realmente de consertar as coisas. Ele não tinha mais gás para produzir a busca pelo objetivo principal da igreja. Vamos à frente? Ele, na verdade, a maior relevância que nós podemos ver será no ato da escolha do novo Papa. Então, observem só. Primeiro, se ele terá maior legitimidade, ok? Ou seja, maior aceitação entre a alta cúpula da igreja, isso é fundamental. Segundo, se será escolhido entre os mais jovens, menos conservadores e mais arrojado na evangelização e nos tratados de união dos povos e das religiões. Então, como teólogo, e até gostando muito de história, o que eu posso afirmar é que o valor de tudo isso está muito mais em quem será eleito e como a Igreja Católica vai se posicionar daqui para frente com este novo tipo de perfil de líder, do que a renúncia do Papa Bento XVI. Nós temos que ficar atento, efetivamente, são as novas, a eleição. Muito bem. Lembrar que qualquer líder religioso, eu repito, não é candidato ao posto do anticristo. Ele somente poderá ser representante da religião mundial e não do governo mundial. Vide Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta. Ela tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro e falava como o dragão. Então, para a gente pontuar assim, para você entender bem, muitas das vezes as pessoas ficam dando muito destaque para o anticristo. Mas a Bíblia fala na escatologia de 2 grandes homens. Um representando o governo mundial, que é um político, e que vai se ater a problemas comuns entre as nações, entre elas a fome, a miséria, os problemas de ecossistema, esses problemas.
Ok? E nós teremos um líder religioso chamado de falso profeta, que o texto aí fala de besta da terra. Então, nós precisamos entender essas duas coisas. Então, quem está falando muita asneira por aí, está pegando o líder religioso, colocando ele no lugar do líder mundial, e vocês precisam entender que são dois representantes. Aqui se forma a trindade satânica. Satanás comandando duas bases, o líder mundial e o líder religioso. Tá bem? Nós precisamos pontuar isso e entendermos isso. Ok? Muito bem, a nossa hora se adiantou demais. Você segue assistindo Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas, mais 53 minutos. Você pode ligar para nós no 3342-7096. Você pode mandar também seu e-mail para nós, para contato@ministériodareconciliação.net. Vamos então ao nosso apoio cultural, voltamos já já. O Ministério da Reconciliação tem sua vocação focada no estudo sistemático e progressivo da Palavra de Deus. A fim de alcançar esse objetivo, desenvolve uma série de eventos, buscando o aprimoramento doutrinário do povo de Deus. Na área da família, ressalta os princípios bíblicos do casamento e relações familiares, através de encontros semestrais de casais e cultos mensais de família. Mantém um seminário teológico organizado, preparando obreiros e cooperadores para as obras de Deus. Investe na escola bíblica dominical, buscando fortalecer os princípios bíblicos doutrinários. Realiza trabalhos voltados à formação bíblica de nossas crianças. Organiza eventos informais, buscando reforçar aprendizado bíblico através de batalhas bíblicas. Organiza anualmente a chamada Semana do Conhecimento, a Escola Bíblica de Férias e a Conferência Apologética, trazendo uma série de abordagens contextuais de nossa época. Se você busca uma igreja com profundidade doutrinária, sem fugir da simplicidade do Evangelho, venha servir a Deus junto conosco. Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso e seriedade na Palavra de Deus. Acesse nosso portal na internet www.ministériodareconciliação.net e tenha acesso a notícias do mundo da religião, todos os nossos programas de TV, mensagens pregadas em nossa igreja, estudos bíblicos, devocionais com o pastor Luiz, agenda de eventos, fotos dos diversos encontros, notícias de nosso ministério, declaração de fé, espaço para pedidos de oração e aconselhamento bíblico pessoal e muito mais. Buscou por informação bíblica? Acesse www.ministériodareconciliação.net. O Ministério da Reconciliação está celebrando seu 10º aniversário e, para brindar este feito tão glorioso, está programando uma série de atividades. Dia 9 e 10 de março, sábado e domingo, às 19h30, tem culto de ação de graças com muito louvor, adoração e a Palavra de Deus. Dia 17 de março, domingo, às 9 horas, café da manhã e debate teológico. Dia 23 de março, sábado, às 4 horas, chá da tarde e debate sobre a família. Dias 29, 30 e 31 de março, feriado nacional, tem o batismo, retiro e confraternização. Venha celebrar junto conosco, com certeza você será edificado. Ministério da Reconciliação, celebrando 10 anos de pregação da simplicidade do Evangelho de Cristo. Compareça, você é o nosso convidado especial. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação na apresentação do pastor Luiz. É uma peninha, mas o programa está chegando ao final. Eu vou ficar devendo perguntas, que não atendi, que não respondi, mas farei outro programa semana que vem de perguntas e respostas. Falarei sobre o processo de cassação do pastor Silas Malafaia
da sua diplomação em psicologia. Vamos também estar falando um pouquinho sobre perguntas correlacionadas, entre elas que se eu posso alegar o tal espírito de prostituição ou de luxúria para o caso das práticas homossexuais. Vamos estar falando sobre esse assunto também e outras perguntas que temos recebido também e que já iriam ficar para a semana que vem, tá bom? Então, semana que vem, eu prometo que nós falaremos sobre isso, é lógico, se Deus nos permitir, ok? Muito bem, eu quero lembrar a você que nós estamos celebrando agora, no mês de março, 10 anos de aniversário do nosso ministério e nós fizemos uma programação especial para este período, para nós agradecermos a Deus. E queremos que você venha agradecer a Deus junto conosco. Nós temos culto dia 9 e dia 10, sábado e domingo, sempre 19 horas e 30 minutos, celebração e pregação da palavra de Deus. Estará conosco na área do louvor o cantor mirim Ícaro Lima, a banda Semelhança e também a banda Aliança com a Vida. Estará pregando a palavra de Deus ainda o pastor Wagner da Batista Vila Edna no sábado e no domingo o pastor e historiador Hélio de Souza do Vale da Bênção, tá bom? Dia 17 e dia 23 nós temos 2 programações de estudo, tá bom? Mais para frente a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero que você agende essas datas. 9 e 10, celebração e pregação da palavra, você junto com a gente, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelos 10 anos do Ministério da Reconciliação. Domingo, 18 horas, eu vou falar de uns assuntos que têm produzido o maior sincretismo no meio evangélico, que é Elias no Monte da Transfiguração. Nós vamos estar falando sobre este assunto no domingo, 18 horas, te convido, é imperdível. 19h15, o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. E quarta-feira nós temos oração e harpa cristã, sempre às 20 horas. Semana que vem, nós começamos no dia 5, as aulas do Seminário Teológico, tá bem? Você tem oportunidade, pode vir assistir uma aula sem compromisso conosco no dia 5, que é a aula inaugural, ter todas as informações do seminário, tá bom? Nós vamos trabalhar as seguintes matérias nesse próximo semestre. Nós vamos trabalhar eclesiologia, doutrina da igreja, bibliologia, doutrina da Bíblia, homilética, que é a arte de preparar sermões. E na sexta-feira, religiões mundiais, seitas e heresias 5, nós vamos falar sobre medicina holística e ecumenismo. E ainda escatologia 2, falando de temas como esse que falamos hoje, que é grande tribulação, que é o cenário do arrebatamento da igreja, que é bodas do Cordeiro, que é tribunal de Cristo. Tá bom? Dia 5, aula inaugural do nosso seminário teológico nesse semestre. Você pode vir, mesmo que não tenha feito matrícula, assiste a aula, tira todas as informações e, se quiser, aproveita lá mesmo e já faz a tua matrícula. Tá bom? Muito bem. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram do nosso programa. Irmão Ediclei pede oração pela família, pelo seu ministério, palavra e louvor, pelo Facebook. O irmão José do Carmo deseja a paz do Senhor a todos, pede oração por sua família. A irmã Luciana manda um abraço para o pastor e todos os irmãos e deseja a paz do Senhor. Obrigado, querido. Pastor Marco Antônio, da Rádio Amor e Vida, manda um abraço para o pastor e diz que estará conosco no dia 9 e 10, no aniversário da igreja. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe pastor Marco Antônio, lá de Areia Branca, lá do Rádio Clube, em Santos. A irmã Sônia Maria pede oração por sua vida profissional, pelo local de trabalho, onde tem enfrentado bastante perseguição. Pastor Marco Antônio, Fabiano Borges Campos, Denise Silva, Zuleide Leite, Luciana PSA, Débora Carvalho, de Clay Barbosa e Lúcio Lisboa. Ainda, irmão Amauri, deseja a paz do Senhor a todos, pede oração por sua família. Muito bem, vamos então agora pedirmos a bênção de Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai amado,
Eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade única que Tu nos oferece, uma oportunidade que penso ser muito valiosa para o trabalho de evangelização e de discipulado. Falamos desde o início do programa hoje que estamos vivendo, Senhor, uma época em que muitos evangélicos estão se afastando do manual que é a Bíblia Sagrada, muitos seguindo os ventos dos tempos modernos. Mas nós estamos aqui, Senhor, com compromisso com a Tua palavra, em mostrar ao Teu povo, Senhor, que a Tua palavra é o verdadeiro manual e que nos dá a verdadeira orientação, que é lâmpada, que é luz, que é bússola para as nossas vidas. Permita Tu que este programa leve os nossos telespectadores a buscar, Senhor, mais orientação de Ti através das Sagradas Escrituras, através da Palavra de Deus, através, Senhor, da Bíblia Sagrada. Desperta-nos, ó Deus, para estudarmos e nos aprofundarmos na Tua Palavra, para que o Evangelho que anunciemos seja um Evangelho realmente que produz verdade e que produz, Senhor, a disposição de nós Te agradarmos sempre. Não deixa nós errarmos, não deixa nós sermos enganados por falta de ensino bíblico. Pai querido, Pai amado, pedimos a Tua bênção esta hora por esta emissora, pedimos a Tua bênção por aqueles que aqui trabalham, aqueles que aqui presidem, aqueles que aqui anunciam. Oramos pela nossa cidade, pela nossa terra, por todas as autoridades constituídas, que elas de alguma forma, cumprindo com o seu dever, traga-nos mais paz, mais segurança para um mundo, Senhor, que cada vez mais está vivendo dias tão difíceis. Nós oramos também por cada um que tem parte ou total acesso a esta mensagem, a este programa. Eu oro por esses pedidos de oração que recebemos e lemos. Tu sabes das dificuldades, das necessidades de cada um e pedimos que Tu intervenha na vida de cada um, mudando esse momento, mudando a sua história. Faz isso para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção por toda a Tua igreja na face da terra, em especial a igreja chamada Reconciliação, que fica aqui em Vicente Carvalho, Guarujá, e por todos aqueles que têm, Senhor, se empenhado para manter esta programação no ar. Que a Tua bênção, Senhor, alcance todos os Teus filhos, todos os teu povo, e que Tu, como aquele que se revela, possa se revelar a todos aqueles que são Teus, para louvor e glória do Teu santo nome. Revela Jesus na vida deste meu telespectador, Senhor. É a minha oração, é também o meu agradecimento, em nome daquele que morreu, mas que ressuscitou e que está à direita de Deus e é o único mediador entre os homens e Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Ele, Deus, o soberano, assim nos permitir.